Então, desde a semana passada eu tenho produzido alguns conteúdos olhando sobre as eleições norte-americanas e principalmente após o Trump ter sofrido a tentativa de assassinato lá. Felizmente, por sorte, lá a bala acertou só a orelha dele de raspão e ele ganhou bastante notoriedade. Isso ele já tinha, mas ganhou mais atenção, principalmente da mídia, para fazer a cobertura de como seriam as próximas horas, como os próximos dias pós-atentado. Junto naquela semana, como disparou a preferência dele com relação à votação norte-americana, começou uma pressão mais forte sobre o Joe Biden para ele desistir do pleito devido às condições de saúde dele, a idade avançada dele, já que mostrava sinais de mais debilidade do que o Trump, já que a diferença de idades dos dois é de apenas 3 anos só, né? 78 versus 4 anos, né? 78 versus 82 anos. E então isso acabou pesando bastante. Muitos doadores da campanha de Joe Biden começaram a reter as doações após aquele debate do começo do mês. E a liderança democrata também começou a pressionar o Joe Biden para que ele desistisse, inclusive a Nancy Pelosi, que é uma congressista aí, uma das mais famosas e mais poderosas dos Estados Unidos, está em séries de plataformas de streaming e tudo mais. E no final de semana, no domingo, o Joe Biden anunciou a sua retirada da corrida eleitoral, está fazendo um tratamento contra a Covid. O motivador, segundo a carta que ele fez, é relação à saúde mesmo. No mesmo momento que ele anuncia a sua retirada, a Kamala Harris começa a montar o seu posto de batalha, porque ela precisa ainda conseguir a indicação do partido, porque ela é a provável candidata democrata, mas não é 100% certo que seria ela, principalmente algumas horas após esta desistência do Joe Biden. Ela montou um escritório de guerra e já tem, segundo o noticiário, muito mais do que o necessário de delegados para aprovar a sua indicação. Então ela já está falando, inclusive, no seu vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente na chapa democrata. Então isso muda um pouquinho a corrida eleitoral, porque vem um candidato mais forte do que o Joe Biden se apresentava com relação à produção de conteúdo, vamos colocar assim, debates, conversa na mídia, participação de eventos. Então, o Joe Biden, ele vai naturalmente continuar como presidente dos Estados Unidos, mas ele deve se retirar um pouquinho, assim, dar mais protagonismo para Kamala Harris. E então isso vai mudar realmente, pode mudar algumas situações. Uma das coisas que nós analisamos, que eu gosto de analisar agora, são as relações multilaterais, até por ter tido uma origem no comércio exterior. Fiz parte de câmaras de comércio e de associações, como vocês sabem, então sempre tive dentro desse ecossistema. E, para mim, as relações bilaterais, multilaterais, dizem muito sobre a situação do mercado, cenário mercadológico, principalmente naquilo que tange às movimentações de commodities. E commodities são inflacionárias ou deflacionárias, estão intimamente ligados a ciclos econômicos, tanto que quando o Banco do Canadá fez o gráfico do superciclo das commodities, são direcionadores de ciclos econômicos. E agora, nesse pós-pandemia, há muitos desafios para serem enfrentados, ainda sendo o principal deles a inflação. A gente já saiu daquele regime de globalização e está indo para o nearshoring, né, mais próximo de mim, né? Eu quero as coisas mais próximas, meus produtos mais próximos, não quero depender tanto do outro lado do mundo, do mercado internacional. Então, o nearshoring, ele acabou ganhando força e está em evolução ainda. Dentro desse contexto de pós-pandemia, nearshoring e inflação e uma série de outros problemas, nós temos a situação do Mar Vermelho, que não foi resolvida, não deve ser resolvida no curto prazo. Pelo contrário, eu acho que a situação está se agravando. Mas nós temos, basicamente, de acordo aí com todo mundo, né, dois blocos hoje numa segunda guerra fria entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores potências do planeta atualmente. Um extremamente capitalista, apesar que eu não vejo muito hoje capitalismo e socialismo
dentro daquela teoria antiga, né, teoria clássica. Eu acho que isso teve, esses dois sistemas tiveram algumas alterações, e a China é a prova disso, porque a China é um país comunista por parte de controle governamental, mas capitalista com parte a mercado. Então houve essa mudança, mas vamos dividir em bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, a nação mais rica, mais poderosa do mundo, junto com Europa, e aí vem Canadá, vem México, vem alguns países nessa carona. E um outro bloco que é liderado pela China, governo comunista, e vai se aliando a países da África, a países como a Rússia, países como Coreia do Norte, que eles não se dão muito bem, mas existe uma certa relação lá. E o Brasil, nesse jogo, está mais pro lado dos comunistas da China do que pro lado dos capitalistas dos Estados Unidos, até pela dependência nossa das compras chinesas e pela nossa dependência das vendas chinesas de produtos manufaturados. Então, nesta segunda fase de Guerra Fria, desde a década de 70, nós vemos, junto com o pós-pandemia, desafios muito grandes que a China tem que enfrentar para entregar o seu crescimento. A meta é 5%, mas a base para crescimento de 5% é uma base elevada, já que o país cresceu 5% no ano passado, e ano passado cresceu sobre 3%. Então, o crescimento no ano passado era menos difícil do que é o crescimento deste ano. Para isso, a China teria que resolver 5 ou 6 problemas. E eu vou me ater naquilo que nós já conversamos aqui, que é gerar a inflação por um aumento do consumo. São as duas coisas que a China tem que fazer. Não está conseguindo fazer porque há 2 problemas. Primeiro, é uma crise de confiança. A população não está consumindo. Era esperado, na reunião que terminou na semana passada, né, a terceira conferência dos planejadores chineses, eles não anunciaram nada de novo, então eles vieram com mais do mesmo. Isso acabou decepcionando um pouquinho o mercado. A China entregou um crescimento no primeiro trimestre abaixo da expectativa, 4,7%, e nós vimos a deflação voltando, vendas de varejo caindo, vendas no atacado caindo, vendas de imóveis caindo, atividade industrial sendo reduzida, PMI em campo de contração. Então a China precisa resolver essa questão de crise de confiança. Junto a isso, existe uma elevada capacidade ociosa industrial. Então a China precisaria reduzir essa capacidade industrial para causar uma certa restrição de oferta de produtos e poder aumentar os preços através de uma inflação causada por um desequilíbrio ou uma restrição da relação entre oferta e demanda. Não está conseguindo, porque paralelamente a isso, os países eles vivem de investimentos, e os investimentos, principalmente na China, eles vão para o setor da indústria. Então isso aumentaria a capacidade industrial. Então é um jogo de xadrez que nem eles estão conseguindo jogar. É um jogo de xadrez 3D. Eles não estão conseguindo fazer este jogo. Então, se há uma crise de confiança, a minha população não está consumindo, eu tenho que vender para o mercado internacional, eu tenho que aumentar as minhas exportações. E aí melhorar a renda da minha população através de uma melhora das relações de troca, que é aquela divisão entre o valor exportado e o valor importado. E a China teria um grande aliado nesse quesito, porque ela é basicamente importadora de matéria-prima e exportadoras de manufaturados. Então, ela teria uma relação de troca muito favorável para poder melhorar a situação econômica do chinês, né, do cidadão chinês comum, melhorando a renda, melhorando a produtividade, e aí você poder aumentar o consumo do mercado doméstico e seguir no caminho do crescimento dos 5%. O problema é que a China está inundando o restante do mundo com produtos que o restante do mundo não está querendo ainda. Por exemplo, painéis solares. Então, nós vimos Europa e Estados Unidos aumentando tarifação, dobrando tarifação. O que está na pauta hoje, que é o mais comentado, são os veículos elétricos. Eu acredito que veículo elétrico é o futuro? Sim. É o veículo elétrico de plug-in? Acho que não. Acho que nós não temos infraestrutura, não temos costume a gente vai construir, né? A cultura a gente vai construir. Mas a gente não tem basicamente infraestrutura para poder suportar veículos elétricos de plug-in.
Então, os motores elétricos, eu acho que é o futuro, mas não com a tecnologia massiva que nós temos hoje. Tanto que BYD, GWM e outras montadoras chinesas estão exportando muito esses veículos, mas em relação às vendas no varejo, essas vendas de veículos elétricos não estão tão aquecidas, ou melhor, não estão aquecidas como a China gostaria. Então, esses veículos eles estão nos portos, eles estão nas revendas e pouco comércio tem saído em relação àquilo que está sendo enviado ao exterior. E Estados Unidos vai aumentar a tarifa em 100%, Europa, a zona do euro, vai aumentar esta tarifação, então sobra os latinos aqui, sobra os africanos para comprar esses carros. E a gente vê as piadinhas na internet, quem comprou um BYD vai entregar na revenda, nem a concessionária pega, GWM é a mesma coisa, desvalorização de 40%, 50% em relação a um 0 quilômetro, por mais que tenha rodado aí 15, 20 mil quilômetros, todos problemas de implantação, de chegada de tecnologia nova. Então, isso é normal, acontece com qualquer coisa. Eu aposto com você, vá lá e compre um Maserati, por exemplo, use um ano e vai ver se não vai perder 40% do valor. Então, eu acho que os veículos elétricos são o futuro, mas não a tecnologia de plug-in. Então, a motorização elétrica seria o futuro, como, por exemplo, pode ser o hidrogênio verde, uma composição entre água e etanol para extração do hidrogênio, que movimenta o motor elétrico, não é o motor a combustão. Então, essa que é a minha visão. Mas, enfim. Então, como esses produtos estão sendo tarifados nos países ricos, painéis solares, veículos elétricos, produtos médicos, produtos derivados de aço, de alumínio, a China tem uma dificuldade em fazer essa expansão internacional. Então, ela precisa, para manter este crescimento, ela precisa aumentar a sua integração regional, aumentar a sua zona de influência regional para regionalmente haver um crescimento das exportações. O problema é que quem tem grana regionalmente para comprar produtos chineses são basicamente os sul-coreanos e os japoneses. E a relação ali não é uma relação das melhores, né? Então, não é uma população assim altamente elevada para aumentar esse consumo. E aí você vai pegar países que não são tão ricos quanto esses dois, vai pegar Laos, Vietnã, Camboja, Cazaquistão, Turcomenistão, Índia, aí sim, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Indonésia, que são países um pouco mais ricos. E a África e o Brasil acaba sobrando dentro dessa jogada. O Brasil hoje tem uma população relativamente pobre, nós não somos uma nação rica, a renda per capita nossa é relativamente baixa, e a África nem se fala. Eu sei que existe uma esperança que a África vai competir com o Brasil na agricultura, não vai. Quem fala isso precisaria visitar a África, passar um tempo lá na África para conhecer a realidade da África. Eles estão longe de ter uma realidade como a brasileira. Potencial eles têm. Isso vai acontecer, cara, talvez em 30, 40, 50 anos e olha lá. Porque eu trabalhei muito tempo com a África, fui vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Angola, conheço a região in loco, Costa do Marfim, Nigéria, Angola, Moçambique, já rodei toda essa região. Não tenham essa esperança que a África vai superar o Brasil em 10 anos. Não vai, tá? Não vai, é improvável. Não vou dar 100% de certeza, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu acho improvável isso, mas enfim. Então, como regionalmente a zona de influência chinesa ela é pequena, ela tem que fortalecer a integração. Molhar o bico. Agora sim. Ela tem que fortalecer a integração através do comércio multilateral. E aí nasceu o BRICS. Antigamente BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Depois veio a África do Sul. Só que são países que não são também muito ricos, mas têm um grande potencial nas relações de escambo. Fornecemos matéria-prima para a China manda os produtos manufaturados para nós. Depois veio a África do Sul, hoje o BRICS já tem 10 membros, 10, e tem mais 3 que estão sendo analisados para serem admitidos, que eu separei aqui, e agora eu já perdi quais são eles. Também Cazaquistão,
Kuwait e Bahrein. Qual que é a situação? Hoje, o BRICS, da maneira que está, com os 10 países, ele produz e exporta 40% da energia do mundo, gás natural e petróleo, 40%. Se Cazaquistão, Bahrein e o Kuwait entram no BRICS, são admitidos, o BRICS controlará nada menos do que 55% da energia do mundo. Olhando só para a energia. Quando nós olhamos a produção agrícola, nós pegamos os maiores produtores, os 3 maiores produtores de trigo do planeta, né? Rússia, China e Índia. Pegamos o maior produtor de soja do planeta, que é o Brasil. Pegamos o segundo e o terceiro maior produtor de milho do planeta, o segundo maior é a China, depois o Brasil, e pegamos um Brasilzinho que lidera aí pelo menos 10 agronegócios, né, 10 sistemas agroindustriais, que é o suco de laranja, café, açúcar, agora o algodão, nós tomamos uma liderança, soja, o milho a gente está competindo com os Estados Unidos pela liderança, mas temos frutas, temos vários outros produtos que o Brasil lidera. Então, o BRICS teria uma força para mudar a ordem mundial que há hoje com relação a comércio. Então, uma das maneiras da China avançar nesse sentido, aumentando a integração multilateral, é devido à força. Nós controlaríamos mais da metade do comércio global de produtos. Vocês têm noção do que é mais de 50% do comércio global de todos os produtos? Seria o BRICS que controlaria? Mas aqui existe um pequeno probleminha. A China poderia ser o país mais rico do mundo, o maior país do mundo, e mesmo assim ele não teria o poder dos Estados Unidos por uma questão, e não é a questão de armas, tá? Não é a questão de armas, é a questão do famoso Benjamin Franklin, doleta, porque 90% do comércio internacional hoje é feito como doleta. Então, a China poderia exportar trilhões, quatrilhões, quintilhões de dólares, que os Estados Unidos ainda teria a sua força, porque ele simplesmente poderia bloquear o dinheiro, como faz com Cuba, como faz com o Irã. Então, a China, para conseguir aumentar a sua influência, ela tinha que fazer o quê? Reduzir o valor, a potência do dólar, a força do dólar. Como que ela pode fazer isso? O câmbio direto, que é o que ela está negociando com países da África, que ela já negocia com o Brasil desde 2014, foi assinado, eu não lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado, o acordo para cooperação nesse sentido de colocar o yuan como o câmbio direto, a moeda entre os dois países. Nós já vemos tranches acontecendo com a Rússia e a China. A própria Índia tentou negociar petróleo durante 2022 com a Rússia em rúpias, mas aí também os caras não são tão malucos assim, né? Atacam a Ucrânia, mas não vou aceitar a rúpia, né? Mas a China tem avançado nisso. Qual que é o problema de avançar nisso? La garantia soy yo, inclusive no dólar. Julho de 1944. 44 nações, por coincidência, se reúnem em New Hampshire, nos Estados Unidos, numa localidade chamada Bretton Woods, e o que eles decidem? Criar a conversibilidade ou a indexação do dólar no ouro. Então, há uma taxa fixa, você poderia trocar o dólar por ouro. Criaram o FMI e criaram o ERBRD, ou BIRD, né, o Banco da Integração e Desenvolvimento lá para a reconstrução da Europa, foi criado o FMI. E os outros países, esses 44 países, começaram a ter as suas moedas conversíveis em dólares, porque o dólar tinha o lastro no ouro. Então, eu poderia pegar esses 100 dólares, que já é de ouro, e trocar por ouro. Então, eu tinha um lastro real. 1971, o Richard Nixon acordou com o pé esquerdo e falou assim, ó, já era, não tem mais... Opa, nossa, apertei um botão aqui do teclado. Não tem mais a indexação no ouro. La garantia soy yo. Qual era a vantagem? Que era a maior economia do mundo. Então, la garantia soy yo, pero yo sou muito grande, né? Sou muito forte, a minha economia é muito forte. Então,
confia em mim, confia no pai, que o inimigo cai. Basicamente isso que os Estados Unidos acabou falando. E por que foi escolhido o dólar na época? Não foi escolhido o marco alemão, não foi escolhido o franco francês, franco suíço. Por que o dólar? Porque os Estados Unidos detinha a maior reserva de dólares do planeta. O PIB americano naquele período representava 220 bilhões de dólares. 10% do PIB norte-americano era ouro físico. Então os Estados Unidos tinha lastro no ouro físico porque tinha a maior reserva do mundo. Essa reserva caiu hoje. Os Estados Unidos é quem tem a maior reserva do mundo, não é a China, é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos hoje possuem em torno de 3.500, 3.600 toneladas de reserva. Então, sabendo que o dólar ganhou força e se tornou o dólar que é hoje, pós-Segunda Guerra, devido ao acordo de Bretton Woods e as reservas norte-americanas, o que a China pode estar fazendo agora? Comprando ouro. É para isso? Não. Mas, na minha cabeça, pode ser, tá? Então, não é isso, mas pode ser. Então, eu vou colocar para vocês na tela, e isso a gente pode discutir na sala do Panorama Semanal. Esta daqui é um gráfico sazonal das compras de ouro pela China, realizada aqui ao longo dos últimos 5 anos. Então, houve uma aceleração, principalmente depois de 2022, que faz esta banda superior aqui, e agora, em maio, ela acabou reduzindo. Mas deem uma olhadinha nos estoques de warrants de ouro garantido, ou seja, ouro físico controlado pela Bolsa de Xangai, para quem quiser retirar o ouro físico. Olha isso aqui, ó. São os mais altos, eu estou colocando para vocês aqui, provavelmente os últimos 20 anos, provavelmente não, os últimos 20 anos desse gráfico, e são as maiores reservas de ouro. Então, é isso? Não sei, mas eu estou viajando, vozes na minha cabeça, falando sobre isso. Será que a China, numa tentativa de reduzir o poder do doleta, não estaria se desfazendo de reservas cambiais em dólares e aumentando a reserva em ouro para ter esse lastro, e não pode usar este ouro como lastro para o yuan? Porque aí, em vez de a China falar usem o yuan, porque a garantia sou eu, né? A garantia sou eu, ó, piada sem graça. Sou eu, ele fala assim, ó, eu tenho lastro no meu ouro. Claro que hoje o PIB da China é de 18 trilhões aproximadamente, as reservas de ouro da China são de 2.000 toneladas. Então, estaria longe da relação do período de Bretton Woods. Mas pode ser algum lastro. Então, vamos usar o yuan, mas a garantia não sou eu, Xi Jinping. A garantia é a minha reserva de ouro aqui. Como que eles podem estar ou vão usar isso? Um pequeno banquinho criado em 2014, fundado aqui no Brasil, inclusive, em Fortaleza, chamado ND Bank, New Development Bank. Esse banco, que é o banco do BRICS, ele tem como prioridade financiamentos em projetos de infraestrutura. E o projeto de infraestrutura, nós estamos vendo o corredor da China, nós tivemos o Primeira Hora do Agro de ontem falando sobre o porto de Chancai, eu mostrei para vocês os investimentos que a China fez no TCP, nós vemos a expansão do CM Port. Então, este banco, o NDB, o New Development Bank, que é o banco do BRICS, que é a Dilma a presidente, a CEO agora, tem este viés para poder negociar projetos, financiar projetos de infraestrutura, mas não é só isso. Será que não pode ser um concorrente ou de um FMI ou de um Banco Mundial? Já que tem Banco Mundial, FMI tem olhos muito mais pro Ocidente, será que liderados pela China e Rússia não teria os olhos numa operação parecida com essa? Não descarto. Falei, pode ser vozes na minha cabeça, mas eu acabo não descartando esta operação. Então é mais uma maneira que eu estou analisando, ou estou vendo, olha o solzinho aqui, bacana, da China aumentando a sua integração multilaterais, dando alguns passos para a integração, para fortalecimento do BRICS, trazendo outros países,
controlando mais de 50% do comércio global, controlando mais de 55% da energia global, porque aí ela tem controle sobre a infraestrutura, sobre energia e sobre alimentos. O que falta? O financeiro. E o financeiro ela vem através desse tipo de situação. Então, assim, eu quis trazer assim, como que fica o Brasil nessa história? Fica do lado da China. Fica do lado da China, nós não temos muita escolha, a não ser que os Estados Unidos comecem a comprar mais produtos do que a China compra. O problema é que a China produz, os Estados Unidos produz soja, produz milho muito mais do que o Brasil, produz soja, produz algodão. Então, o que nós venderíamos para os Estados Unidos? Açúcar e café. E só disso o Brasil não vive. Tá? Só disso no Brasil. Então, assim, vozes na minha cabeça, mas eu acho que faz sentido, pelo menos para a gente ter assunto para conversar no barzinho aí, quando a gente se encontrar, fumar um charuto, tomar um destilado aí, um pitu. A gente começa a ter uma conversa, mas são passos que nós poderemos olhar daqui para frente, tá?